Olá, bem-vindos à nossa discussão de hoje. Olha, o assunto que a gente vai desenrolar aqui voltou com força total, né? Lá para o cenário político brasileiro agora em 2025. Qual seria? A reforma administrativa. Aquela proposta, sabe? A PEC 32, original de 2020. Ah, sim. Aquela que andava meio esquecida. Exato. E agora, dia 25 de agosto último, o presidente da Câmara, Hugo Motta, falou que essa reforma é prioridade total. Isso, claro, acendeu um alerta geral. Com certeza. E para guiar a gente nessa conversa, temos aqui uma análise bem detalhada do Sérgio Botton Barcelos. Ele meio que examina as várias camadas dessa proposta. Certo. A nossa missão aqui é tentar extrair os pontos mais importantes desse material, sabe? Entender os argumentos, as críticas, o que está em jogo para o serviço público e, bom, para a sociedade como um todo. É um cenário que pede muita atenção mesmo. E essa análise do Barcelos que a gente está usando de base, ela expressa justamente essa preocupação com a pressa, sabe? O debate que estava meio parado desde 2022 foi reativado agora em 2025 por um grupo de trabalho, um GT, lá no Congresso. Certo, um GT. E segundo o material que a gente leu, esse GT tem trabalhado com pouca clareza, assim, sem um diálogo muito aberto com a sociedade, sabe? E com muitas indefinições sobre coisas-chave, tipo como ficam os contratos, a estabilidade, as carreiras dos servidores. Tá tudo meio no ar. E essa declaração do Hugo Motta de colocar como prioridade joga mais lenha nessa fogueira da urgência, né? Com certeza. A fonte que a gente analisou, ela alerta justamente para o risco de aprovarem mudanças muito grandes, assim, na correria. Sim. Com um foco muito pesado em austeridade fiscal, num processo meio técnico demais, tecnocrático, sem ouvir direito todo mundo que precisa ser ouvido. A percepção que o texto traz é bem essa, que essa aceleração toda, mesmo com crítica surgindo de tudo quanto é lado, indica uma pressão forte vindo de alguns setores específicos. Entendi. O receio, que está bem destacado na análise, é que essa velocidade toda acabe levando a decisões que ignorem a complexidade de como o Estado funciona, né? E o impacto que isso tem na vida das pessoas, no dia a dia. Certo. Então vamos começar a abrir esse pacote. Um ponto central que a fonte levanta é que, assim, olhando pelo lado do mercado financeiro, de uma parte do setor privado, essa reforma é vista como uma chance de redesenhar o Estado brasileiro. Para quê? Para ele atender melhor a certos interesses econômicos, quase como se fosse um pedido mesmo, uma demanda desses grupos para o governo. Essa pressão toda há uma lógica que, ganhou muita força a partir dos anos 90, né? Que a gente costuma chamar de neoliberal. Ah, sim. Que defende um Estado menos executor, digamos assim, menos presente na oferta direta de serviços e mais focado em regular a economia, mas só o mínimo necessário. Certo. O texto até cita o Bresser Pereira, lembra da reforma gerencial lá dos anos 90? Que já trazia essa coisa da eficiência, dos resultados, muito na linha do que recomendavam os organismos internacionais, tipo o Banco Mundial, FMI, num contexto de ajuste fiscal pesado, né? E essa busca pela tal eficiência, como é que o material que a gente tem interpreta isso na prática? Significou o quê? Encolher o Estado, dar mais flexibilidade ou, como alguns diriam, precarização para as regras de trabalho do servidor? Exato. E abrir mais espaço em áreas como educação, saúde, meio ambiente, para a iniciativa privada atuar? Exatamente essa leitura que a fonte faz. A análise também busca apoio em David Harvey, aquele geógrafo britânico, sabe? Para argumentar que essa lógica não é só econômica. É também um projeto político. Um projeto político. Como assim? É um projeto que, no fundo, busca redistribuir poder e riqueza, sabe, favorecendo as elites econômicas. E aí, nesse contexto, a reforma administrativa, ao mexer na estabilidade... Que a fonte vê como uma proteção, né? Isso, como uma garantia contra pressões políticas e econômicas, e também ao mexer nas formas de entrar no serviço público, ela acabaria, facilitando que interesses privados capturem partes do aparelho do Estado. Então, o raciocínio que a fonte apresenta seria mais ou menos assim. Servidores com menos garantias teriam menos autonomia para tomar decisões técnicas mais isentas. E isso abriria mais brecha para influência de fora.
Exatamente. E a consequência disso, no final das contas, seria diminuir a capacidade do próprio Estado de fazer o trabalho dele, tipo regular setores econômicos-chave, fiscalizar atividades de risco, garantir que os direitos básicos cheguem para todo mundo. Precisamente. E a análise vai até mais fundo nisso, trazendo uma dimensão mais sociológica, sabe? Citando o Gessé Souza, que fala muito sobre aquele pacto das elites no Brasil para manter privilégios e reproduzir a nossa desigualdade histórica. Uhum. E a reforma administrativa, nessa visão crítica da fonte, ela não mexe nos chamados supersalários, lá no topo do funcionalismo, sabe? Nem em outros mecanismos que beneficiam as classes dominantes. E também não foca em como lidar de forma eficaz com aquele servidor que comprovadamente não está entregando o que deveria. Então, o alvo principal seria a base do funcionalismo, onde está a maioria dos servidores, aqueles que estão lá na ponta, atendendo a população diretamente? Essa é a conclusão do material que a gente está discutindo aqui. Aquele discurso de modernizar, de combater privilégios, segundo essa perspectiva, funcionaria mais como uma fachada, entende? Uma fachada para quê? Para um processo de precarização do serviço público mesmo, isso abriria a porteira para transferir mais funções para o setor privado. E isso, na visão da fonte, tende a reforçar a desigualdade porque, bom, o objetivo do privado é o lucro, né? Não necessariamente garantir acesso para todo mundo. E ainda deixaria o Estado mais dependente, mais refém de interesses empresariais. Isso nos leva direto para as consequências práticas, né? Desse possível enfraquecimento do Estado. O que a fonte aponta como resultado mais provável disso tudo? Olha, a análise descreve que certos setores do mercado enxergam a reforma como uma chance de ouro para ampliar contratos de terceirização, sabe? E também aquelas parcerias público-privadas, as PPPs. Aqueles contratos longos entre governo e empresas, né? Isso, para obras, para serviços. Além disso, eles buscam pegar fatias maiores do orçamento público e, claro, ter mais poder de influenciar as políticas e as regras que o governo define. E aí a estabilidade no emprego do servidor e a exigência do concurso público entram como um obstáculo a ser removido por esses setores. O texto interpreta exatamente assim, como mecanismos republicanos, ou seja, que visam proteger o interesse público, sabe? Funcionando como barreiras contra o clientelismo, aquela troca de favores, e o apadrinhamento político. Entendi. Então, flexibilizar essas regras, segundo a fonte, abriria mais espaço para quê? Para contratos temporários, principalmente naquelas funções que não são as carreiras típicas de Estado, né? Que são aquelas essenciais que só o Estado pode fazer, tipo fiscalizar, a polícia. Exato. Diplomacia, essas coisas. E isso tornaria as nomeações e a própria atuação dos servidores muito mais vulneráveis a pressões políticas, econômicas. Fica mais fácil influenciar, né? O cenário que a fonte descreve é preocupante. Um Estado com mais dificuldade de pensar e agir a longo prazo, Exato. mais refém do humor dos ciclos eleitorais, dos interesses de grupos políticos tradicionais e daqueles objetivos de curto prazo do setor privado, e, claro, mais dependente de soluções privadas que, bom, visam o lucro e talvez não garantam o acesso universal aos serviços. É por isso que o texto insiste tanto em dizer que essa reforma não é um assunto só de servidor público, sabe? Afeta diretamente como a sociedade inteira acessa ou deixa de acessar direitos básicos e qual o papel que a gente quer que o Estado tenha na garantia desses direitos para todo mundo. Entendi a linha crítica sobre as motivações e as consequências. Mas a reforma, ela é muitas vezes defendida com argumentos técnicos, né? Principalmente a necessidade de controlar gastos, de gerar uma economia estrutural para o país. Como é que a fonte que a gente analisou lida com essa justificativa fiscal? Olha, a fonte contesta isso fortemente e traz dados para embasar, o que é importante. Sim. Menciono, por exemplo, uma nota técnica lá de 2021, feita pela Consultoria de Orçamentos do Senado. Essa nota avaliou que os efeitos fiscais da PEC 32 seriam, na verdade, incertos ou bem limitados. Ah, interessante. E essa nota, inclusive, sugeria outras medidas que eles consideravam mais eficazes para melhorar a gestão de pessoal sem precisar precarizar tudo. Cita também a ANFIP, que é a Associação dos Auditores Fiscais da Receita, né? Que alertou na época que a proposta podia até piorar as contas públicas. Piorar?
Como assim? Porque poderia desorganizar áreas-chave como a arrecadação de impostos, a fiscalização, o planejamento do governo. Quer dizer, o barato poderia sair caro. Ou seja, a suposta economia poderia não acontecer ou viria a um custo muito alto, prejudicando a própria capacidade do Estado de arrecadar e funcionar direito. Essa é a preocupação levantada no texto, sim. A fonte também se apoia em análises do DIESE, aquele departamento dos sindicatos para estatística e estudos, né? Sim, o DIESE. Eles argumentam que a reforma desvia o foco. Em vez de discutir uma gestão pública realmente eficiente, o foco vai para a simples precarização dos contratos e para enfraquecer garantias que são importantes para a autonomia do serviço público. E tem alguma coisa mais específica? Tem sim. Uma nota técnica específica deles, a 254 de 2021, apontava que essas novas formas de contratação que a PEC previa, junto com a instabilidade e um poder maior dado para os gestores sem critérios muito claros, tudo isso poderia comprometer tanto o acesso quanto a qualidade de serviços essenciais. Saúde, educação, assistência social. O material também cita uns artigos do site Outras Palavras, não é isso? O que eles trazem de diferente? Isso. São mencionados como parte desse contraponto à visão oficial. Um artigo, por exemplo, questiona o próprio diagnóstico de que o serviço público brasileiro seria inchado e ineficiente. Argumenta que isso é um discurso construído para justificar cortes, sabe? E que os verdadeiros ralos, os desperdícios, estariam em segmentos mais privilegiados do funcionalismo, não na base que atende a população. Outro artigo defende que o Brasil precisaria, na verdade, de uma reforma administrativa que fortalecesse o Estado. Fortalecer. Pra quê? Para viabilizar um modelo mais robusto de bem-estar social, um Estado capaz de lidar com os desafios de uma economia verde e digital e que reforçasse a nossa democracia, bem diferente do que a PEC propõe, né? E tem também uma crítica específica sobre aquela ideia de pagar por produtividade, que às vezes parece uma solução tão moderna, tão óbvia. Sim, a fonte pega uma análise publicada no Portal J para criticar isso. A crítica principal é que tentar medir produtividade de forma simplista em serviços públicos, que são complexos, pensa em educação, saúde e pesquisa científica, é muito difícil e pode ser até ruim. Ruim por quê? Porque pode incentivar o pessoal a focar só no que é fácil de medir e não no que é realmente importante para o cidadão. Pode criar uma competição negativa entre colegas, sabe? Minando a colaboração, que é essencial em muito trabalho público. E pode privilegiar resultado de curto prazo, ignorando os impactos mais profundos e duradouros que o serviço público tem. Então, a grande contradição que a fonte aponta é essa. A reforma promete modernidade, eficiência, economia, mas o resultado prático, segundo essa análise que a gente está vendo, seria um Estado com menos capacidade de agir. Exato. Sem que os privilégios reais sejam de fato atacados. Um Estado mais fraco justamente no momento em que o Brasil enfrenta crises gigantescas, complexas, que exigiriam mais planejamento, mais coordenação estatal. Essa é a síntese da crítica que o texto faz. E aí ele contrasta essa proposta da PEC com o que seria uma reforma administrativa desejável na visão da fonte, claro. Que seria? Uma que fortalecesse o Estado, investindo em tecnologia, em processos melhores, melhor execução do orçamento, mais coordenação entre os órgãos e, um ponto crucial, uma gestão mais conectada com as necessidades e com o controle da sociedade. O texto até cita um livro sobre os primeiros dias do governo atual, 570 dias no governo Lula III, que trariam algumas ideias nessa linha. Já que a gente mencionou o governo Lula III, como é que a fonte analisa a posição da administração atual nesse debate todo? Parece que é um ponto bem sensível, né? É um ponto de tensão enorme, sim. A análise caracteriza a postura do governo como ambígua e com contradições internas. Menciona até uma entrevista recente da ministra da Gestão, a Esther Dweck. Lembra que lá na transição, final de 2022 e início de 2023, o discurso era outro, né? Era de não retomar a PEC 32 original, de focar no diálogo com os servidores, na valorização das carreiras. 2025.
com essa pressão vinda do Congresso para votar logo. O que a fonte indica é que o Palácio do Planalto não tem se oposto de forma muito firme, muito contundente à retomada dessa discussão. Pelo contrário, ministros da área econômica, da Casa Civil, teriam sinalizado que existe sim disposição para negociar alguns pontos da reforma. A interpretação que o material oferece é que isso pode ser uma tática do governo. Para quê? Para mostrar compromisso com o controle de gastos, o tal do arcabouço fiscal, né, que são as regras atuais para as contas públicas, e também para responder às pressões do mercado financeiro e de uma parte importante do Congresso. O que acaba gerando essa situação meio dúbia, né? Oficialmente nega a PEC original, mas na prática aceita rediscutir. Isso deve criar um dilema interno bem complicado para o governo. Sem dúvida nenhuma. O texto destaca justamente essa tensão. De um lado, você tem a base social que elegeu o governo, sindicatos, movimentos sociais, que é, na maioria, contra a reforma nesses moldes que estão aí. Certo. Do outro lado, tem a base de apoio no Congresso, partidos do Centrão, setores empresariais que, em grande parte, defendem a reforma. O dilema é claro. Defender a base social pode ter um custo político alto no Congresso. Agora, ceder às pressões do Congresso pode afastar a base social. É uma sinuca de bico. E aquele discurso oficial do governo que foca mais em modernização, digitalização, rever carreiras, racionalizar processos, a fonte vê isso como uma tentativa de, sei lá, dourar a pílula? A análise sugere que pode ser isso sim, mas faz um alerta importante. Ao não bater o pé contra mudanças que podem flexibilizar a estabilidade ou precarizar os vínculos de trabalho, o governo, mesmo que use um discurso diferente, acaba se aproximando, na prática, de uma reforma que a fonte considera muito prejudicial. Entendi. O texto até vê paralelos entre essa ambiguidade na reforma administrativa e outras tensões do governo, sabe? Na área ambiental, na questão agrária, na própria política fiscal. Aquela dificuldade constante em conciliar promessas de investimento social com as restrições do arcabouço fiscal. E quais seriam os riscos dessa postura ambígua, segundo a análise que a gente tem em mãos? Olha, a fonte aponta alguns perigos bem concretos. Primeiro, o governo pode perder legitimidade com os próprios servidores públicos, que se sentem desvalorizados nessa história toda. Faz sentido. Segundo, pode enfraquecer o capital político dele junto à sua base social mais fiel, que não entende essa hesitação. E terceiro, corre um risco que é paradoxal. Mesmo tendo sido eleito com uma plataforma de reconstruir o papel do Estado, pode acabar implementando partes de uma agenda de austeridade que, na visão da fonte, segue aquela lógica neoliberal que o discurso oficial combate. É interessante também notar o que não está na pauta principal, né? A fonte ressalta que assuntos onde talvez houvesse até mais consenso na sociedade para ter mudanças... Tipo o quê? Tipo as diferenças salariais enormes entre servidores dos diferentes poderes. Judiciário ganhando muito mais que executivo, por exemplo. Ou as regras de aposentadoria dos militares. Esses assuntos não parecem ser o foco nem da PEC que está sendo discutida, nem do discurso do governo sobre a reforma. É um ponto muito relevante que a análise levanta, sim, e essa parte da discussão termina meio que indicando que a gente precisa ficar de olho, né? Observar os próximos passos do governo nas negociações que certamente virão com o Congresso, com o mercado financeiro simbolizado ali pela Faria Lima e com o setor empresarial em geral. Bom, diante desse quadro todo, que é complexo, cheio de pressões de todos os lados, qual que é o papel da mobilização dos sindicatos de servidores, segundo a fonte? É importante. A análise considera absolutamente crucial. Chega a usar a expressão "a oportunidade e o espaço estão aí para serem ocupados". E lista várias entidades que estão se articulando. Quais, por exemplo? O FONASEF, que é o Fórum Nacional das Entidades dos Servidores Públicos Federais, a CONTSEF, que é a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, o ANDES-ESN, dos professores universitários, a CNTE, da Educação Básica, a FENASPES, da área de saúde, trabalho, previdência, enfim, muitas outras. Elas têm promovido debates, atos, buscado formas de barrar a reforma ou pelo menos de influenciar o conteúdo final dela. E quais estratégias de atuação a fonte identifica nesses movimentos sindicais? O que eles estão fazendo na prática?
Bom, além da mobilização das bases, né, que é conversar com os próprios servidores nos locais de trabalho, convencê-los da importância de lutar, a pressão sobre os parlamentares é vista como fundamental. Pressão no Congresso. Exato. Isso inclui tentar garantir audiências públicas para debater o tema abertamente, dialogar com deputados e senadores, especialmente aqueles de centro, tipo MDB, PSD, União Brasil, que podem definir a votação, e fortalecer a frente parlamentar mista em defesa do serviço público. E tem um receio sobre a velocidade da tramitação, né? Sim, um temor muito grande que está expresso na fonte de que a reforma tramite em regime de urgência, porque aí limita muito o tempo e o espaço para esse diálogo, para o debate mais aprofundado, passe o rolo compressor, como se diz. E sobre as campanhas para tentar conversar com o público em geral, a fonte menciona alguma coisa sobre isso? Menciona sim. Fala de campanhas promovidas por centrais sindicais, como a CUT, a CTB, a Intersindical. O objetivo principal dessas campanhas é tentar desconstruir alguns mitos, algumas ideias feitas que circulam muito sobre o serviço público. Tipo? Aquela ideia de que o Estado brasileiro é inchado, que tem servidor demais, ou que todo servidor ganha muito. Eles tentam contrapor isso com dados. Por exemplo, mostrando que, proporcionalmente, o Brasil tem menos servidores públicos do que a média dos países ricos da OCDE, e que muitos salários iniciais em várias carreiras são relativamente baixos, ao contrário do que se pensa. Mas a fonte também deve reconhecer que existem desafios para essa mobilização sindical, imagino eu. Não deve ser fácil. Reconhece sim. Aponta alguns desafios claros. Um deles é superar a fragmentação que às vezes existe dentro do próprio movimento sindical. Às vezes por conta de alinhamentos político-partidários diferentes, inclusive com o próprio governo atual, o que dificulta uma ação unificada. Entendo. Que mais? Outro desafio gigantesco é disputar a narrativa na opinião pública, porque a mídia tradicional, segundo a análise da fonte, tende a repercutir muito mais a visão favorável à reforma, a visão do mercado. E, claro, tem que enfrentar a pressão organizada e com muitos recursos dos setores empresariais que estão muito interessados na aprovação dessa PEC. Chegando mais para o fim da análise da fonte, qual é a mensagem principal, o chamado que ela deixa no ar? Olha, a fonte é bem direta nesse ponto. A mobilização precisa acontecer agora, já, e de forma intensa. Argumenta que o processo legislativo, uma vez que engrena, tende a ser muito rápido. As negociações de verdade acontecem nos bastidores, com pouca transparência e pouca participação da sociedade. E aí relembra experiências recentes, né, como as reformas da Previdência em 2019, a trabalhista em 2017, sugerindo que mobilizações que começam tarde demais acabam tendo pouco efeito prático. Já foi. E ainda tem o risco dos jabutis, né? Exatamente. Alerta muito para esse risco. Aquelas emendas que não têm nada a ver com o tema original do projeto, mas que são incluídas ali na última hora para aprovar alguma coisa controversa, sem muito debate. Por isso, a fonte insiste na necessidade de articulação e vigilância constantes por parte de quem se opõe à proposta como ela está. Então a ideia central é que essa discussão vai muito, muito além de questões técnicas ou de orçamento público. Sem a menor dúvida. Trata-se, na visão da fonte, de um projeto que pode alterar profundamente a estrutura do Estado brasileiro e, consequentemente, a capacidade desse Estado de garantir direitos sociais básicos para a população. A fonte chega a argumentar o contrário do senso comum que a gente ouve por aí. Que seria? Que o Brasil, justamente por ser um país tão desigual, precisaria, na verdade, era ampliar e fortalecer sua máquina pública em áreas estratégicas. Para quê? Para poder assegurar um mínimo de dignidade e acesso universal à educação de qualidade, saúde para todos, moradia, transporte, proteção do meio ambiente, essas coisas essenciais. Portanto, a urgência que a fonte expressa é para que todo mundo que se preocupa com isso, sindicatos, movimentos sociais, pesquisadores, a sociedade civil organizada, se mobilize imediatamente. É isso. É exatamente isso. Para conseguir disputar as narrativas que estão sendo construídas sobre a reforma. Para esclarecer a população sobre os possíveis efeitos reais dessas mudanças que estão sendo propostas. Para pressionar os parlamentares de forma qualificada, com argumentos. E, fundamentalmente, para exigir que haja um debate social amplo, sério, de verdade, antes que decisões com impacto tão gigantesco sejam tomadas goela abaixo. Bom, acho que fizemos aqui um bom mergulho nesse material sobre a reforma administrativa, né? Vimos como o debate foi reativado, assim, com um senso de urgência grande. Sim, bastante.
Um embate claro entre uma visão mais voltada para o mercado e outra mais focada nas necessidades sociais. Vimos as críticas contundentes que questionam aquela promessa de eficiência e alertam para riscos de precarização. A posição que a fonte descreve como complexa e ambígua do governo Lula III nesse xadrez todo. E, por fim, o papel que a análise considera vital da mobilização dos servidores e da sociedade em geral. Foi uma discussão densa, né? Baseada na fonte que a gente recebeu, mas que ajuda a gente a entender as múltiplas facetas desse debate, que é tão importante para o futuro do Estado e dos direitos sociais no Brasil. Com certeza. E para a gente encerrar, deixamos aqui uma provocação para reflexão que parte do que a gente discutiu aqui, mas olha um pouco mais para frente. Pensando em tudo isso que a análise apresentou, que tipo de eficiência estatal realmente beneficiaria a maioria da população brasileira? Principalmente num contexto de tanta desigualdade e diante dos desafios climáticos urgentes que a gente tem. E mais, como é que a sociedade pode se envolver mais ativamente na definição desse modelo de Estado que a gente quer construir? Fica aí a pergunta no ar para a gente pensar.